Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código e hoje vamos receber aqui o Weber Amaral. Conheci ele, adivinha onde? Lá no Pessoas Cegas Programadoras. Se continuar assim, vou ter que acabar mudando o nome do podcast, né? Porque eu tô trazendo todo mundo daquele grupo. Mas espero aqui que seja um papo bem legal, que vocês gostem aí da conversa. Weber, seja muito bem-vindo e obrigado aí por ter aceitado o convite. Valeu, William, muito obrigado e obrigado por ter me convidado e é um prazer estar aqui falando com você e dividindo um pouco aí das experiências e de tudo mais. Muito obrigado, valeu. Imagina, o prazer é todo meu. E a pergunta inicial aqui que eu faço para todos os convidados é a respeito da deficiência visual, né? Pelo que eu vi lá no seu blog, inclusive eu vou deixar até o link aí do Dislexia Visual, para quem quiser depois dar uma olhada, ver lá as postagens do Weber. Você não nasceu cego, né? Você conta Isso. lá que desde os 6 anos você já convive com uma doença degenerativa, algo assim, né? Sim, exatamente. Basicamente desde que eu nasci, eu sou deficiente visual, Uhum. mas talvez eu não me identificasse como deficiente visual, né? Eu nasci com essa doença degenerativa, congênita e tal, chama paraplanite, é um tipo um tanto quanto raro de uveíte. E desde criança a gente lida com isso, né? O diagnóstico veio quando eu tinha 5 para 6 anos, Uhum. quando eu estava no prézinho. A gente morava lá no norte do Paraná, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná, Uhum. e descobrimos essa doença. Na verdade, a professora da escola chamou meus pais lá um dia para falar que, estranhamente, eu não estava enxergando muito bem, não. Uhum. E, vamos ver, eu estava com 5% só de visão. E desde aí, assim, a gente correu atrás de tratamento. Foi uma loucura, assim, infância e adolescência toda correndo atrás de tratamento. Mas é aquela história difícil, assim, eu não tinha essa identificação, assim, fui educado totalmente, né, com uma visão funcional, apesar de ter altos e baixos. Às vezes lá fazia uma cirurgia, ficava lá um mês em casa porque estava com o olho vendado, né? Eu fiz várias e várias cirurgias, cara, se eu for te contar aí, muitas e muitas cirurgias, assim, passando de 50 com certeza. Mas assim, né, recebi toda a educação como pessoa. Quando eu falo fui educado, assim, educação formal, tô falando, tá? Eu recebi toda a educação como pessoa com uma visão funcional. Uhum. Com 18 anos eu tirei carteira de motorista, dirigi até há uns 4 anos atrás. 4, 5 anos atrás eu dirigia. Então, sim, eu cresci. Hoje, olhando para trás, sempre fui um deficiente visual, porque eu sempre tinha períodos. A doença degenerou bem minha visão desde sempre, mas a perda da visão ela é algo recente na minha vida, hoje em dia mesmo. Entendi. Eu também, como eu sempre conto aqui, eu tenho retinose, né? Então sempre fui baixa visão, mas já enxerguei, estudei em escola regular, tudo normal, e aí a perda praticamente total da visão também vim ter de uns 2018 pra cá, mais ou menos. Entendi. No meu caso, eu até comecei minha carreira, né? Já falando de carreira e tudo mais, ainda como pessoa com deficiência, como visão funcional ainda, e tudo isso é bem recente. Assim, oficialmente eu me declaro cego, eu sou legalmente cego há 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, assim, eu ainda, em maneiras gerais, eu ainda estou me adaptando à vida sem a visão, né? Eu tenho um pouco de percepção de luz em um dos olhos, no outro, zero percepção de luz. Uhum. E aí, nesse meio tempo, como é que foi o seu contato com a tecnologia? Então, você começou a usar o computador ainda enxergando, né? Sem necessidade de leitor de tela ou tecnologia assistiva. Sim, na verdade, assim, meu contato com tecnologia assistiva, ele é recente, né? Assim, obviamente, minha visão nunca foi, ela era funcional, mas ela nunca foi perfeita, aliás, longe de ser perfeita. Então, assim, coisas como
nem lupa eu usava, assim, mas assim, é, sempre tive muita aversão à luz, então sempre que pude, eu sempre usei tela mais escura, né? O dark mode, tanto no celular quanto no computador. Ah, fonte, sempre aumentava a fonte de todos os aplicativos que me deixavam aumentar a fonte. Eu aumentava isso desde a faculdade, né? Eu já tenho, só para situar todo mundo assim, eu já tenho, oh meu Deus do céu, 17 anos de formado, não, 16 anos de formado, eu sou formado há 16 anos, então assim, fiz minha faculdade, tudo nessa vibe, né? Nessa vibe, fiz minha faculdade, fiz meu intercâmbio, comecei minha carreira e a carreira, a gente pode começar conversando sobre a carreira também, se você quiser. No computador eu também aumentava tudo. Eu lembro lá no Windows XP eu usava a resolução 800 por 600, deixava tudo em tamanho grande para conseguir enxergar naquele monitor. Mas aí que tá o seguinte, às vezes, assim, a minha visão, ela variou muito durante o tempo, ela variou bastante, então assim, eu posso dizer, por exemplo, em tal ano eu tive um monitor mais potente, sei lá, em 2010 eu tinha um monitor bem potente e eu usava uma resolução super baixa, super boa, porque a minha visão naquele momento estava boa. Uhum. Um ano depois, um olho meu deu muito, o olho direito, meu olho direito deu muito ruim, aí já mudou tudo, entendeu? Então, assim, eu consigo te dizer momentos da minha vida que, assim, tanto da minha vida na infância, da adolescência ou da vida adulta, já que pode ser que num ano eu estava super bem, assim, minha visão, eu sentia super confiante com a minha visão, sei lá, dirigia numa boa, usava resolução baixa e tudo mais, resolução boa, não, resolução baixa. E no outro ano já estava ruim, eu tava precisando, tava correndo pro médico porque tava tudo ruim, assim. Eu passei por muitos e no meu blog e no meu livro também eu conto muito dessas histórias que, assim, eu passava muito por esses altos e baixos e as coisas vinham muito oscilando. Isso em toda a minha vida, até que chegou num ponto que agora não oscila mais também, né? Uhum. Agora deu perda total, saca aí. Agora estabilizou. Agora, se você queria estabilidade, tá aí, estabilidade na tua cara aí. Pior que tá, não fica, né? Mas dá pra ficar pior ainda, assim, então eu não vou reclamar não, cara, dá pra ficar pior. Então, por enquanto, eu tô bem e tô tentando me acostumar com as coisas que eu tenho, com a pouco que eu tenho hoje, que na verdade eu não consigo discernir nada, eu não consigo ler meu celular, meu computador, eu não consigo ler nada. Eu só consigo, por exemplo, saber onde tá a porta, assim, para que lado que tá a janela, assim, sabe? Eu consigo, nesse nível, assim, eu só consigo ver, tô num quarto mais escuro, tem uma porta, eu consigo saber que a porta tá lá por causa da claridade, ou que a luz está acesa ou tá apagada, é o que eu consigo saber, entendeu? É assim que é a minha visão, é assim que é a minha visão hoje. Mas não era assim, obviamente não era assim, tanto é que até 2019 eu dirigia, até 2021 eu trabalhava aí respondendo a sua pergunta, eu trabalhava sem leitor de tela, eu só vim, sei lá, instalar o NVDA no meu computador ou ativar o TalkBack no meu celular em 2021, lá para quase pro meio de 2021. Então, assim, eu já entrei e eu escuto muitas pessoas falando que antes era muito difícil. Eu imagino, cara, assim, eu imagino mesmo, assim. Eu fiquei deslumbrado com minha primeira coisa que eu me liguei no computador foi o Windows, o narrador, né, o Windows Narrator, e eu já fiquei deslumbrado. Quando eu comecei a mexer com o NVDA, eu fiquei mais deslumbrado ainda. Só que, assim, eu acho que eu já vi muita gente falando isso e eu tento tomar isso para mim e seguir isso todo dia, tentar ficar extremamente proficiente, extremamente fluente com o NVDA, porque saber bem do leitor de tela, cara, é muito importante, assim, saber os atalhos, saber o que pode fazer, e te digo que é muito difícil saber o que o leitor de tela pode fazer. Às vezes eu fico meio deslumbrado, assim, porque, uau, eu não sabia que com o leitor de tela eu conseguiria, sei lá, não sei, eu posso dar alguns exemplos aqui, mas assim, fazer tais coisas com um leitor de tela que eu nem imaginava que era possível, né? Sim, isso é um assunto que ele é bem recorrente lá no grupo, né? Eles falam bastante sobre conhecer bem o leitor de tela,
Aí, independente se é o NVDA, o JAWS, o leitor de tela que a pessoa utiliza, conhecer ele bem pode ajudar em qualquer área, independente se é da tecnologia, qualquer outra área, porque às vezes a gente tem muitos lugares que a gente fala, tal coisa não é acessível, mas conhecer o leitor de tela te ajuda muito a contornar, às vezes, a falta de acessibilidade em determinadas áreas e se torna acessável. Exatamente, exatamente. É. E então aí eu me formei em 2008, eu fiz, você vê como eu sou velho, eu fiz um curso que se chamava Tecnologia Informática, Uhum. que é um curso que nem existe mais, mas assim, é como se fosse o ADS de hoje, né? Um pouco diferente, um pouco, carga horária é um pouco maior, mas assim, é um curso que acho que nem existe hoje em dia mais. Ah, mas eu me formei no Paraná, no Tecnológico Federal do Paraná, e eu comecei a trabalhar logo depois disso na Siemens, e é onde eu trabalho desde hoje, né? Eu me mudei para São Paulo, comecei a trabalhar ali em São Paulo, na Siemens, ali em São Paulo, com projetos industriais, o que a gente chama de TI industrial, né? Eu trabalhava com implantação, desenvolvimento, análise, teste, tudo deployment, tudo que você pode imaginar de relação à tecnologia da informação para a indústria. Então, trabalhei com várias indústrias, assim, desde petroquímicos, químicos, papel e celulose, alimentos e bebidas, defensivos agrícolas, o que mais? Tratamento de água, siderurgia. Trabalhei com projetos de todos esses tipos de indústria. E um dos softwares que eu trabalhava fazendo deployment é um software o que a gente chama de OI, né, como se fosse BI, mas OI, que é Operations Intelligence. É um software da Siemens que se chama XHQ. Era um dos softwares que eu utilizava nos projetos que eu desenvolvia no Brasil. E por trabalhar com essa ferramenta, eu fui convidado, eu recebi uma proposta para vir transferida para os Estados Unidos, e eu vim em 2015, que é onde eu moro, aqui para Houston, no estado do Texas, e é onde eu moro desde 2015, aqui com a minha marida, a Carol. Me mudei para cá em 2015, então comecei aí eu, como um consultor dessa ferramenta, trabalhando com clientes diretamente com clientes, em implantação de projetos, na área de serviços, diretamente com clientes desta área, mais com refinarias de petróleo. Então, basicamente, desde que eu vim para cá, quase todos os projetos foram com refinaria de petróleo. Fiz alguns projetos interessantes aqui também, e como você pode imaginar, né, a área de Business Intelligence, que no meu caso é Operations Intelligence, né, inteligência operacional, é muita análise de dados, muita análise de dados, muita visualização de dados e tudo mais, muito gráfico, muito disponibilização dos dados, dashboards e tudo mais. E chegou 2020, 2021, eu perdi a visão, né? Então, eu ainda sigo trabalhando nessa área, seguindo ainda no desafio de prover informação, de trabalhar com projetos que provém informação visual, visualização de dados, sem eu mesmo ter a minha parte visual para atacar como ferramenta, né? Para usar como ferramenta. Então, assim, desde que eu perdi a visão, eu tenho lidado aí com esse grande dilema e tentando readaptar tudo que eu faço na minha carreira aqui, no meu dia a dia do trabalho, sem a visão, né? Vou te dizer que não tem sido nada fácil, mas nada fácil mesmo. Primeiro que, assim, acho que qualquer pessoa aí acho que não existe assim, você vai conversar com pessoas com certeza que nasceram cegas ou que ficaram cegas na infância, na adolescência, na vida adulta. Acho que não tem um momento ideal para perder a visão. Acho que ninguém está preparado para perder a visão, com certeza. O que eu não posso comparar com outros casos, eu posso falar só do meu caso. Eu perdi a visão, assim, né, estar na idade que eu tinha 36 anos,
no ponto da carreira que está assim e ter que se manter dentro dessa carreira, ou ter que se readaptar para continuar a carreira, é um baita de um desafio, com certeza. E eu estou vivendo esse desafio dia a dia, né? Dia a dia, eu não posso dizer quais são os capítulos finais dessa história, mas eu estou, nesse momento, escrevendo esses capítulos, né? Então, é assim que as coisas têm sido. Então, e aí, como que foi assim, igual você perdeu a visão no outro país, tá aí nos Estados Unidos, a empresa te deu o suporte que você precisava, e na questão de reabilitação, como que as coisas funcionam por aí? Aí tem, por exemplo, associações, como aqui no Brasil, para orientação em mobilidade, essas coisas? Ah, interessante, interessante. Aí, assim, se o senhor falar diretamente, assim, das diferenças, assim, obviamente eu não perdi a visão no Brasil, eu não sei exatamente como as coisas funcionam no Brasil, eu tenho uma ideia de todas as pessoas que eu converso, né? Sei como os recursos estão disponíveis no Brasil, e eu sei na teoria ou de ouvir falar, e aqui realmente eu sei de como as coisas são, porque foi aqui que eu perdi a visão. Eu já estava aqui, a propósito, estava na pandemia, então, assim, eu não podia nem, sei lá, eu perdi a visão, eu não podia nem, sei lá, ligar para meus pais e falar assim, ó, vem dar uma ajuda aqui, sabe? Porque a gente estava no meio da pandemia, assim. Então, assim, foi barra por isso também. Eu e minha esposa aqui, e a gente tendo que lidar com isso. Aqui, como é que funciona? Aqui, a associação que eu procurei inicialmente, tem uma associação que eu procurei aqui em Houston, que se chama Lighthouse. Lighthouse, a tradução seria, sei lá, farol. A Casa da Luz, né? Farol. E mais umas duas grupos que eu fui achando na internet, e todos me direcionaram pro que eles chamam aqui de Texas Workforce, que seria como se fosse Agência do Trabalhador, Agência do Trabalho do Estado do Texas, que é onde eu moro, né? E a Agência do Trabalho, Agência do Trabalhador, né? Tipo como se fosse uma agência de trabalho do governo, me direcionou para a orientação em mobilidade. Então, por exemplo, eu precisava fazer a aula com a bengala, né? Eu fiz o meu cadastro na Texas Workforce, e lá eu requisitei um instrutor para basicamente eu cheguei lá e falei assim, ó, eles falaram assim, ó, o nosso objetivo é manter a sua empregabilidade. Então, o que você precisa, quais são os recursos que você precisa para se manter no mercado de trabalho? Então, eles me deram as opções, e eu falei, eu quero o meu primeiro objetivo, eu não tinha nem, assim, oficialmente eu não estava nem cego ainda. Foi meu primeiro objetivo, foi assim, eu quero aprender a usar bengala. Eu percebi, é a primeira coisa que eu preciso saber. Aí que eu fui fazer as aulas de bengala, e no meio da pandemia isso foi bem complicado, mas aí é outra história. E o Texas Workforce também me forneceu cursos, alguns equipamentos, até assim, equipamentos que eu nem consigo mais usar, tipo, por exemplo, me deram uma lupa eletrônica, bem, cara, muito legal mesmo, que troca, muito interessante, mas eu não consigo mais usar, porque eu já não tenho mais visão para isso. Me deram uma licença do JAWS também, então, assim, todos os recursos de orientação e de reabilitação eu consegui pela Agência do Trabalhador aqui do estado, né? Interessante. Cão guia você chegou a usar? Não. Eu até cheguei a perguntar, no finalzinho das minhas aulas de orientação à mobilidade, eu cheguei a perguntar para minha instrutora, né? E o que ela me falou na época, que assim, antes de você pensar no cão guia, você mesmo precisa ser muito treinado, né? Eu precisava me treinar mais, talvez. Mas não é algo que eu descarto para daqui a alguns anos, não. Assim, acho que talvez algo que pode vir daqui a um tempo, sim. Pode ser que venha. Pode ser que venha, sim. E falando um pouco, assim, aí você respondendo também essa outra pergunta sobre a empresa, né? Quando eu estava tentando levar, assim, com bastante dificuldade, assim, nos últimos dias ali, antes de oficialmente ficar cego, né? Porque basicamente uma mancha foi progredindo, até que um dia essa mancha tampou
o centro da minha visão e falar, agora eu não consigo mais ler. Eu estava conseguindo ler, pelo menos o meu celular e o meu computador, porque a minha visão central ainda estava focada, mas deu um dia que cruzou o centro do olho e falou assim, agora eu não consigo mais enxergar, não consigo mais ler, então eu preciso começar a usar leitor de tela obrigatoriamente e tudo mais. Nesse momento, o que eu fiz, eu tirei uma licença. Sei lá, como no Brasil você pegaria, sei lá, ficaria Aqui tem o auxílio doença, as coisas assim, né? Sim, basicamente você pega um afastamento, né? Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei um afastamento e eu fiquei 6 meses sem trabalhar. Uhum. Fiquei 6 meses, assim, tirei essa licença de 6 meses. Assim, aqui nos Estados Unidos, cara, assim, basicamente é tudo privado isso, né? Assim, não existem leis trabalhistas que garantem, por exemplo, nem licença maternidade, assim. Então, assim, é uma forma totalmente diferente de. Não vou dizer que é melhor ou que é pior, mas é uma forma totalmente diferente de lidar com leis trabalhistas, de encaixar como é que as pessoas se relacionam com o mundo do trabalho. Então, assim, aqui não existem leis que garantem nem, por exemplo, maternidade, assim, licença maternidade, assim. Tem, se eu não me engano, são 6 semanas não remuneradas aqui, isso que é tipo, que a empresa não pode demitir a mulher, sabe? Um negócio bem, bem estranho, assim. E até mesmo, esses que a gente tem no Brasil, por exemplo, você pode se afastar 15 dias, a partir do 16º dia você sai pelo INSS, você pode tirar um afastamento pelo INSS. Aqui até existe o que eles chamam de Social Security, mas de regra geral, tudo isso é coberto por próprios seguros da própria empresa, assim, então é tudo privado. Eu tirei aqui uma coisa que se chama Short Term Disability, né, que é uma licença de curto período, que é até 6 meses, e eu até tinha opção no final desses 6 meses, eu até tinha opção de estender para um Long Term Disability, né, para ficar mais tempo. Mas aí eu preferi, ao final dos 6 meses, voltar ao trabalho, porque, assim, o que eu fiz? Eu aproveitei esses 6 meses que eu não estava trabalhando, aí eu comecei a fazer aula de Braille. Então, assim, meu Braille é muito recente, é muito cru ainda. Eu comecei aí que eu fui fui procurar os recursos para eu poder aprender Android, para aprender iOS, para aprender Windows, para aprender NVDA, JAWS e tudo mais. Uma outra coisa que eu também fiz nesse período, como você falou, eu tenho o meu blog, o Dislexia Visual, e, cara, eu sou apaixonado por literatura, amo literatura em todo o meu coração, assim, e sempre quis publicar um livro, então até para eu aprender, foi um ótimo exercício até para eu aprender a mexer, sei lá, com pacote Office e tudo mais. Eu, basicamente, sem a visão, assim, nos meus primeiros dias ali, meu primeiro trabalho, assim, foi compilar tudo que eu já tinha publicado no meu blog e formatar tudo aquilo num formato, né? Formatar num formato de livro e tentar achar e encontrar uma editora para publicar no Brasil. E eu fiz isso e assim, foi uma baita de uma experiência, até pelo aprendizado e, sei lá, saber como editar texto, como é que, assim, eu pegava vídeo no YouTube, como faz tal coisa com NVDA, e como é que faz tal coisa, como é que edita um texto, como é que faz o parágrafo. Até tem uma das crônicas do meu livro, assim, foi o dia que eu simplesmente não conseguia achar o ponto de interrogação no meu teclado, nem de jeito nenhum na minha vida, assim, porque assim, eu sempre digitei sem olhar para o teclado, assim, eu sou velho ao ponto que eu fiz datilografia. Datilografia com máquina de... Mas assim, eu peguei os últimos anos ali, para ser honesto, ali eu peguei assim, já tinha gente, um ano depois que eu fiz datilografia, ninguém mais fazia datilografia, já fazia digitação, tinha aquelas escolas que tinham digitação no computador com aqueles programinhas do Senai, do Senac, do Sebrae lá de digitação. Mas eu peguei os últimos anos ali de datilografia, assim, então por isso eu sempre digitei sem olhar. Então, assim, mexer com teclado, por exemplo, para mim não foi problema nenhum, assim, beleza, eu sempre digitei sem olhar. Então, isso também, assim, uma coisa que me ajudou bastante. Eu nunca como a linguagem da informática para mim era muito, eu sou um profissional da área da tecnologia, eu sou ligado à tecnologia, então, assim, me adaptar a esse mundo foi mais
foi mais, diria que foi mais tranquilo, porque era uma linguagem que eu já falava, Uhum. né? Tecnologia já era algo bem acessível para mim. E eu tive um pensamento bem simplório no começo, assim, ó, beleza, eu sei criar uma tabela e botar lá somas e não sei o que lá no Excel com a visão. Beleza, agora eu vou ter que aprender a fazer isso sem a visão. Ah, eu sei escrever um documento com a visão, agora eu preciso aprender a fazer isso sem a visão. Ah, eu sei mexer no Visual Studio, no VS Code com a visão. Agora eu preciso saber procurar, googar aqui, procurar no Google, como é que eu faço isso sem a visão. Então, assim, para mim, assim, eu imaginei que todos os recursos estavam aí disponíveis, e assim, tem muito recurso mesmo disponível, inclusive para gente, para pessoas com deficiência visual, com pessoas cegas, para pesquisar e tudo mais. Mas, assim, é muita coisa, é muita coisa. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo, e assim, eu te parabenizo, William, e todo mundo que eu sempre falo isso no grupo lá também, assim, pessoal, assim, criem conteúdo mesmo, divulguem o conteúdo, assim, assim, realmente vocês estão de parabéns, porque eu cansei enquanto eu estava procurando, assim, procurando conteúdo, cansei de procurar, assim, vídeos ou documentação, e principalmente vídeos, aí abro o vídeo, é um indiano falando, assim, só tem vídeo de indiano falando, assim, sabe? Cara, quando você acha um vídeo de ótima qualidade, igual o seu, e de outras pessoas que a gente sempre vê em português, cara, eu fico muito feliz, cara. Porque, assim, é conteúdo no nosso idioma, de alta qualidade, que é acessível para todo mundo, assim. Então, E desculpa, cara, eu falo muito, então vai lá. Não, pode falar, não. Só ia agradecer aí, né? Não, eu também fico feliz aí que quando eu criei o canal, na verdade, no meu caso, o que eu tava cansado era de procurar conteúdos no YouTube e aí só achar material de vidente e aí vídeos do tipo, vai aqui, clica aqui, faz aqui. Clica Eu aqui. vi a necessidade de um canal mais acessível. Sim, sim, sim. E eu acho que isso é extremamente importante, cara. Extremamente importante mesmo. Extremamente importante. E eu acho que também é importante, até, acho que eu vi você falando acho que foi com o Brian aqui, acho que foi com o Brian, que uma pessoa comentou que o seu vídeo estava muito bom, só que essa voz do Windows estava atrapalhando, Sim, né? sim. Eu acho que isso é muito interessante, até mesmo para as pessoas conhecerem, assim, como é. Eu lembro que esses dias atrás eu fui entrar num grupo da Siemens aqui, interno da Siemens, de desenvolvimento Python. Eles basicamente estavam pesquisando algumas coisas para desenvolver umas plataformas, umas ferramentas internas com Python. E eu liguei pro cara que era responsável pelo grupo para me apresentar e para falar que eu queria entrar no grupo, tá, e tudo mais. E eu falei assim, ó, só que assim, eu quero entrar no grupo, mas eu vou te adiantar que eu sou cego, então assim, cara, a primeira coisa que o cara me perguntou assim, mas como é que programa sendo cego, assim, sabe? Porque assim, as pessoas não sabem, cara, as pessoas não sabem, e tá tudo bem as pessoas não saberem. E eu falo isso assim, cara, comparando o meu desconhecimento, mesmo sabendo que eu sempre tive, para mim, que a cegueira, sei lá, ia chegar em algum momento. Talvez eu não encarasse isso com tanta naturalidade, ou com tanta bravura, ou com tanto, não sei, assim, talvez, vai chegar, mas esse dia vai chegar lá longe, sabe? Mas, mesmo eu sendo essa pessoa, um deficiente visual de nascença, apesar de ter uma visão funcional, assim, eu desconhecia totalmente, cara. Assim, eu fiquei impressionado com a minha ignorância com Braille quando eu peguei a primeira lição de Braille. Cara, como eu sou uma pessoa, eu sou um deficiente visual de nascença, e eu tô com 36 anos aqui, eu tô pegando Braille para estudar a primeira vez, cara, eu não sabia nem o negócio que eram 6 células, eu não sabia nem disso, sabe? Não sabia nem por que lado. Eu já tinha visto Braille, obviamente, mas assim, eu nunca tinha parado nem pra, sabe, para tentar entender como é que funciona o sistema, sabe? Né? Então, então as pessoas não sabem, cara, as pessoas não sabem mesmo, e assim, hoje eu me sinto bem confortável, e às vezes, assim, para explicar, obviamente, para as pessoas que querem escutar também, as pessoas que querem entender, né? Porque as pessoas realmente não conhecem, as pessoas não conhecem, existe um desconhecimento total, e é uma coisa misteriosa, né? É uma coisa para as pessoas misteriosa, desde como, sei lá, como um cego programa, ou como um cego
sei lá, sei lá, vai dar uma volta no quarteirão até, sei lá, como frita um ovo, sei lá, Sim. como é que é? Não sabe, entendeu? E novamente, tudo bem, quando a gente puder ter a oportunidade de explicar, eu acho que a gente deve explicar, sim, deve explicar para as pessoas que estão atentas a ouvir, Sim. né? É um trabalho de formiguinha, né? A gente vai ensinando uma pessoa e depois essa Sim, pessoa passa para frente, vai ensinando outras, né? Como você falou, elas não sabem e não tem obrigação de saber por não ser da realidade delas, então a gente vai satisfazendo as curiosidades. exatamente, exatamente. Uhum. E falando um pouco, acho que talvez outra curiosidade aí deve ser um pouco do mercado de trabalho para cegos aqui, né? Uhum. Que é uma coisa que eu tinha perguntado. Cara, existe uma grande diferença, além de todas essas diferenças trabalhistas que existem entre o Brasil, a gente pode dizer, às vezes a comparação direta, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente também pode comparar alguns números assim interessantes. Assim, se eu não me engano, a taxa de desemprego no Brasil hoje, ela está baixa até, se eu não me engano, acho que 7 ou 8%, e nos Estados Unidos é 4%. Então, assim, tipo, beira ali metade da taxa de desemprego, né? Só que a taxa de desemprego entre pessoas cegas, cara, no Brasil, ela bate 70%, e nos Estados Unidos, não é metade não, cara, também bate 70%. Então, assim, acho que a grande diferença aqui é que, apesar de ser, obviamente, aqui é o país mais rico do mundo, é a economia mais forte do mundo, muita oportunidade, rola muita grana e tudo mais. Só que uma grande diferença que a gente encontra aqui, os Estados Unidos, ele não tem leis. Ele tem uma lei que é o que eles chamam de ADA, né, que é o American Disability Act, que seria como se fosse a LBI do Brasil, né, a Lei Brasileira de Inclusão do Brasil. Só que a diferença aqui é que a legislação ela é muito mais antidiscriminatória. Uhum. Ela não é afirmativa igual no Brasil. Uhum. Por exemplo, essa cota que as empresas brasileiras acima de são 50 pessoas, se não me engano, empresas acima de 50 pessoas, não sei, não tenho certeza desse número, mas eu sei que 5% tem que ser pessoas com deficiência. Cara, isso inexiste aqui, inexiste. Assim, inclusive, se eu quiser saber, por exemplo, na Siemens Estados Unidos, qual é a porcentagem de pessoas com deficiência, cara, é um dado que não está disponível. É um dado que não está disponível e nem vai ser disponível porque a cultura americana ela funciona de uma maneira diferente. Aqui você tem muito negócio de eu não sou obrigado, não existe legislação que me obrigue a informar a minha empresa que eu sou uma pessoa com deficiência. Uhum. Tipo, isso inexiste, totalmente inexiste. Se eu quiser passar minha carreira toda, eu perdi a visão, então assim, se eu quisesse não comunicar para RH, para ninguém, para o meu chefe, que eu sou uma pessoa cega agora, eu não precisaria, não existe legislação que me obriga. Uhum. O que é diferente no Brasil. No Brasil você precisa fazer a declaração justamente porque você precisa, você está competindo pelas vagas que são dessas cotas, né? Uhum. Isso, assim, pela parte antidiscriminatória é muito bom, porque, assim, eu não preciso nem me identificar como pessoa com deficiência, só que pela parte afirmativa, pelo fato por cotas e por outras falta bastante essa parte afirmativa de que nós vamos colocar pessoas com deficiência, a empresa vai efetivamente precisa trabalhar para ter pessoas com deficiências incluídas no seu corpo de empregados. Isso aí é o jeito que funciona, que é como não funciona aqui nos Estados Unidos, né? Não existe essa obrigatoriedade, muito menos a necessidade. Só que, em contrapartida, tudo aqui pode gerar processo. Tudo aqui gira processo e são processos grandes. Entendeu? Então, assim, existe a proteção legal, eu tenho a proteção legal, mas eu não tenho a ação afirmativa de que eu vou estar empregado. E nisso a gente chega aí no mesmo nível de desemprego de pessoas apesar de ser uma economia a maior economia do mundo, entendeu? Uhum. E aí,
por também não ser obrigado a comunicar a deficiência, aí no caso aí, se tiver outros cegos que trabalham nessa mesma empresa que você nem sabe. Até onde você sabe, só tem você lá, né? Cara, para eu achar um outro cego, foi difícil. Foi difícil. Eu achei, eu achei um na Alemanha, assim, porque assim, eu trabalho numa empresa global, então assim, é tudo, teoricamente é tudo conectado, né? E assim, para eu achar, foi assim, é um cara muito bacana, a gente troca várias ideias, mas assim, foi difícil para eu achar uma outra pessoa com quem eu simplesmente pudesse trocar experiências, assim, porque se eu perguntar pro RH, sabe, assim, pô, me fala quem são os outros deficientes visuais, as outras pessoas cegas aqui, cara, não tem. Uhum. Assim, aí assim, ó, existem grupos, existem grupos internos que é, que eu posso me conectar, assim, mas assim, se não tiver nenhum cego lá, que no caso no meu grupo não tem, então assim, eu nunca vou ficar sabendo exatamente o que você falou. E uma curiosidade, igual você ainda está sendo alfabrailizado, vamos dizer Hum. assim, e como os caracteres americanos em português são os mesmos, né, os caracteres latinos, então depois se você for para ler um texto em braille em português, você vai conseguir normalmente? Os 20, os 23, 26 caracteres básicos são os mesmos, né? Uhum. Só que daí não tem, o alfabeto inglês não tem acento, cedilha, é, tio, essas coisas. Então, assim, tem o símbolo, né? Mas, por exemplo, não tem uma combinação para tio, por exemplo. Só que daí eles têm contrações que são, por exemplo, tem uma contração pro ING, né, Uhum. que é uma coisa que usa bastante, né? O ING sempre, toda vez que você vai usar o verbo no gerúndio, você bota um ING no final. Então existe uma contração específica para o ING, existe uma contração específica para o ER, existe Uhum. uma contração específica para o. Aí vai, cara. Tem várias contrações específicas. Quando eu digo contração, assim, é um símbolo braille mesmo para representar o ING, para representar o ED, né, que é o verbo botar o verbo no passado. E por aí vai, né? Então, assim, os símbolos, o A é igual no português e que é o que você falou. E eu sempre tento falar isso para as pessoas, assim, o Braille não é uma língua, o Braille é uma representação tátil, assim como o alfabeto é uma representação gráfica da, Uhum. da língua, né? Da língua. Então, você troca o alfabeto pelo Braille, né? Mas, na verdade, com os mesmos, tentando conectar uma coisa com a outra, né? Mas, assim, eu estou um pouco parado com as minhas aulas aqui e também as aulas eu solicitei, eu entrei em contato com uma organização, liguei nessa organização e falei assim, eu perdi a visão, eu quero fazer curso de Braille. Aí, tá bom, eles me mandaram material pelo correio, recebi aqui uma porrada de livro, um gravador, assim, não é bem uma fita cassete, mas é como se fosse sei lá, um toca-cassete, assim, Uhum. mas é tipo um cartucho, assim, que eu boto numa máquina, assim, eu dou play lá e eu vou fazendo a aula, sabe? Uhum. E tem os livros e vou fazendo por mim mesmo, assim, e nos 2 primeiros módulos eu tinha que mandar resultados para uma professora que estava, sei lá, em outro estado, eu só mandava os resultados para ela, Uhum. e aí a partir do terceiro módulo eu não precisava mais reportar, eu não precisava mais, eu só, assim, ó, agora você faz por você mesmo e é seu interesse ir rápido e devagar, né? Uhum. Interessante. E Hum. na questão assim, da orientação e mobilidade, não sei se você sai com muita frequência por aí, né? Porque eu pra cá ainda não saio, que eu ainda estou na fila para receber o treinamento de orientação e mobilidade, mas conversando com outras pessoas que já andam tudo, às vezes eles reclamam, né, da falta de acessibilidade nas ruas, ou colocar piso tátil que leva para uma lixeira ou para uma parede, e aí Hum. dá para andar normalmente? Como que é a acessibilidade aí nas ruas? Cara, assim, acho que é uma coisa. Eu moro numa cidade que ela é uma cidade muito grande, muito Uhum. grande. Houston é a quarta maior cidade dos Estados Unidos. Então é Nova York, Los Angeles, Chicago e Houston. Houston é uma cidade gigantesca, gigantesca mesmo. Só que, em contrapartida, é uma cidade muito horizontal. Não é uma cidade de grandes arranha-céus, é uma cidade muito espalhada. É uma cidade, uma, que é uma típica cidade americana, assim, sabe? Lá no centro tem bastante prédio, então, assim, lá, com certeza, as ruas são mais bem sinalizadas, tem
tem semáforo sonoro, lá no centro, mas no centro mesmo, no centro, ali, né, onde tem aqueles prédios bonitos, tá, e tudo mais. Saiu dali, cara, eu não moro longe, afastado do centro, não. O meu bairro, por exemplo, não é que as calçadas são ruins, é que não tem calçada. Em muitos lugares não tem calçada, porque não é uma cidade feita para pedestre. Então, assim, esse é um grande problema de acessibilidade que muitas cidades americanas vão ter. Onde tem calçada, as calçadas costumam ser boas e caminháveis, sabe? Inclusive, por exemplo, na rua da minha casa dá para eu caminhar bem, até uns 2, 3 quarteirões assim. Aí tem graminha dos dois lados e que é muito bom, né? A faixa aqui para você caminhar assim de cimento no meio, então assim, dá para você sentir grama dos dois lados. Então assim, essa parte é muito boa. Só que daí de repente você vai lá e assim, é só grama, não tem ou sei lá, não acabou a calçada, entendeu? Então, e transporte público na minha cidade também inexiste. Não, assim, é muito, 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 muito escasso, porque, novamente, é uma cidade feita para as pessoas terem carro. Todo mundo que tem carro se movimenta muito bem aqui. Então, assim, não, para eu pegar ônibus para ir do ponto A para o ponto B, muito bem, eu tenho que andar bastante num lugar que não tem muita calçada para eu chegar no ponto de ônibus, entendeu? Só que em contrapartida é uma coisa muito legal, a cidade que eu moro, ela oferece um serviço de porta a porta, especificamente para pessoas com deficiência, com pessoas com dificuldade de mobilidade, né? Então, eu entro lá no sistema e eu agendo, sempre no dia anterior eu agendo que no dia seguinte eu quero ir em tal lugar, tal hora, tal hora. Vem uma van, me pega e me deixa lá onde eu quero ir. Aí, sim, com alguns obstáculos aqui e lá, umas demoras, tudo mesmo assim, eu vou dizer que funciona bem o serviço, assim. E é específico para pessoas com dificuldade de mobilidade. Pessoas cegas entram, no caso entram, assim, por ser cego, eu não tive problema nenhum de ter acesso a esse serviço do governo municipal, não. Só me inscrevi lá e, cara, sempre em qualquer lugar que eu quero ir dentro da cidade, eu só registro lá que tal hora eu quero ir em tal lugar e eles me buscam e me deixam lá. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, assim, você vê que, assim, existem pontos bons, existem pontos não tão bons e tudo questão de se adaptar, assim, que é o que eu vou fazendo, né? Vou fazendo. Vou tentando aqui no dia a dia. Outra coisa boa, aí talvez você me corrija se eu estiver errado, que é, por exemplo, em questão de entretenimento, por exemplo, filmes, séries. Eu percebo que acho que em inglês existe mais materiais com audiodescrição do que em português. Sei lá, você vai lá no Netflix, tem coisas lá com audiodescrição em português, mas eu vejo que tem coisas que não tem em português, mas em inglês já tem com audiodescrição. Acho que em outros serviços de streaming também, né? Então, eu acho que a produção aí é maior. Cara, eu acho que mas isso extrapola também o mundo cegal, né? Eu acho que ele perpassa tudo, né? Na verdade, por exemplo, se você for pegar, sei lá, um livro que foi escrito, sei lá, sei lá, em vietnamita, e que é muito famoso no Vietnã, muito provavelmente esse livro tem uma tradução muito boa para o inglês, e não vai ter para o português. Assim, então, assim, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Assim, e isso perpassa o nosso mundo, né? Assim, vai ser, querendo ou não, é a maior economia do mundo novamente, então, assim, acaba tendo muito mais recursos disponíveis e, inclusive, outros países disponibilizam mais coisas em inglês porque é a língua oficial, é a língua global, né? Querendo ou não, é a língua global, então tá tudo mais acessível em inglês mesmo. Até, sei lá, você pode pegar a Wikipédia e comparar o número de artigos que tem em inglês com qualquer outra língua e, cara, é absurdo. É absurdo. Mesmo assim, sei lá, o mandarim sendo a língua mais falada do mundo, né? Sim. Aí eu posso estar falando uma besteira agora, entro lá e tem muito mais artigo em mandarim, porque faz tempo que eu não olho isso, mas eu não sei, acho que não. Mas querendo ou não, assim, todo o conteúdo vai tá disponível também em inglês, também, muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Até gravando com o Alexandre, né, o administrador lá do grupo,
Que ele até falando que sempre entra essa galerinha nova na tecnologia, na programação, e aí pergunta, qual que é a melhor linguagem para aprender, tudo, e o que eu deveria aprender? Aí o Alexandre falou, ó, a melhor linguagem que a pessoa tem que aprender é o inglês. E aí independe, o resto com que ela vai programar, aí vai depender da necessidade dela. Mas ela sabendo inglês, vai ser bom para ela ler materiais, porque tem materiais de tecnologia também. Tem muito mais em inglês do que em português pra gente estudar. Então, só sabendo Sim. inglês, ela se vira. É. Cara, assim, eu acho que é muito importante, assim, o inglês ele acaba sendo muito importante, principalmente para nossa área, né, e outras áreas também, mas assim, para nossa área é extremamente importante, pelo que você falou, exatamente, mas também pelas oportunidades que podem surgir na sua frente, assim mesmo, Uhum. sabe? Esses dias mesmo, eu conheci um cara que trabalha no GitHub, e, e eu até publiquei, não sei se você chegou a ver isso, que eu publiquei lá. Falei assim, pessoal, preciso de alguém que trabalha com Copilot para conversar direto com o pessoal do GitHub, para dar alguns feedbacks e tudo mais, assim, para fazer contato. Vai ser muito bom para fazer contato, só que assim, vai ter que falar inglês com os caras. Vai ter que falar inglês, tipo assim, o cara vai te chamar para uma reunião e vai, assim, você vai conversar direto com o cara que é responsável pela parte de acessibilidade do Copilot do GitHub, vai falar direto com esse cara, só que você vai e falar inglês. Então, Uhum. você tem que falar inglês. E mesmo se, porque esse aqui é um cara que está aqui, sei lá, na Califórnia. Mas se fosse um alemão, se fosse um chinês, você ia ter que falar inglês com o cara, entendeu? Sim. Você ia ter que falar, ia ter que sentar e ele não vai falar oi em chinês, ele vai falar oi, ele vai falar hi em inglês e vocês vão conversar em inglês. Então, assim, de fato, aprender inglês. Só que, assim, novamente, se você me perguntar técnicas, e eu fico bastante curioso como as pessoas que são cegas há mais tempo fazem o aprendizado do inglês. Eu não sei, porque assim, eu aprendi inglês vendo, né? Então, enxergando. Então, é uma coisa que eu não vou saber. Se você, já te adiantando, se você tiver essa pergunta aí, cara, eu não vou saber responder. Entendeu? Eu não vou responder, porque assim, eu aprendi a falar. Tanto as línguas que eu falo, eu aprendi como enxergando, né? Como pessoa vidente. Mas você já foi para ir sabendo o inglês ou foi aprendendo aí mesmo? Eu já sabia, eu já trabalhava com projetos internacionais, eu já tinha feito intercâmbio, uma coisa que eu acho que eu pulei, durante a faculdade eu fiz o intercâmbio, eu estudei, mas na Espanha, né, no caso, Uhum. em espanhol. Eu morei na Espanha por um ano, eu fiz um semestre na Universidade de Sevilha, na Espanha, fiz um estágio lá também, na, na, na fábrica da Renault, lá na Espanha. E, assim, beleza, eu falava espanhol lá, mas assim, já praticava muito inglês. Voltando para o Brasil aí, trabalhando numa empresa multinacional, cara, muito dos projetos. E eu posso te contar, assim, de ocasiões que eu assumi o projeto, isso trabalhando no Brasil, eu assumi o projeto porque eu falava inglês, entendeu? E e a própria oportunidade do trabalho aqui é porque eu já falava inglês, né? Então, assim, não ia nem surgir a oportunidade se eu não tivesse. Porque eu tive que fazer entrevista para cá, né? Não me ligaram e falaram assim: toque a oferta, a sua proposta está aqui, né? De trabalho. Não, me ligaram para eu participar das entrevistas. Então, eu fui fazer entrevista, fui conversar, tive que fazer entrevista com umas 5 pessoas diferentes, até que me mandaram a proposta. Então, assim, eu já sabia antes de vir para cá mesmo, né? Isso eu tinha que saber já de antemão. Uhum. Né? E no caso da sua, como você denomina, da sua marida, ela também já foi sabendo ou aprendeu aí também? Teve dificuldades na adaptação? Então, a minha marida, no caso, ela não era minha marida quando eu recebi a proposta para vir para cá. Essa é uma história bem curiosa. A gente era noivo e eu morava em São Paulo, já estava trabalhando em São Paulo, e ela em Maringá, Uhum. fazendo faculdade, no último ano da faculdade. E eu recebi a proposta para vir para cá e eu falei assim, então a gente precisa casar. Mas a gente já estava noivo e tal. E foi uma loucura, a gente casou em 20 dias, porque a gente precisava ser casado para tirar visto, né? Para Uhum. tirar o visto para vir para cá.
E ela, cara, ela é bióloga, ela trabalha com, bom, na época ela fazia iniciação científica, ela estava super bem direcionada lá, trabalhando, né, em Maringá e fazia outros projetos de microbiologia lá. E quando ela chegou aqui, ela não falava inglês, não. Ela não falava inglês, não. Ela, ela teve que buscar aqui. Então, assim, obviamente pelo fato de eu vir já com o trabalho, assim, deu uma folga para ela ir atrás, mas, assim, para ela foi bem barra. Assim, para quem vem acompanhando, assim, é bem barra. Hoje ela tá super bem, hoje ela trabalha na área, ela tem um emprego super, 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 super bacana. Ela trabalha na área e fala inglês muito bem hoje. Eu diria até que ela fala inglês melhor que eu hoje em dia já, mas ela teve que correr muito atrás e teve que fazer aula de novo e fazer mais aula. Teve que arrumar um emprego que não era na área, assim, ela foi, o primeiro emprego que ela arrumou aqui, ela foi cuidar de crianças. E criança é legal, né, porque a criança joga na cara mesmo, né? Não entendi o que você falou, né? Criança joga na cara mesmo, até que daí ela arrumou um emprego na área, foi trabalhar com células de colágeno, foi trabalhar com célula-tronco, e hoje terapia celular, e hoje ela trabalha com célula-tronco de cordão umbilical. Então ela tá super bem. Mas foi difícil no começo, foi bem difícil no começo, bem difícil no começo. Pra ela foi bem, bem guerreira mesmo, pra se adaptar, porque é muito difícil, cara, é muito difícil, é muito difícil. Não sei se minha comparação tá correta. Acho que talvez pra ela era tipo uma criança aprendendo a falar, né? Porque... Ela até tem uma das histórias do meu livro que eu conto exatamente essa história, que ela soltou um dia a frase mesmo, ela chega em casa assim, quase que chorando assim, e falou assim, no Brasil eu era uma pessoa inteligente, eu tava com o mestrado engatinhado, tava assim, engatilhado, eu tava assim, publicando artigo, eu tava assim, fazendo coisas muito legais no Brasil, só que eu cheguei aqui e eu sou a pessoa mais burra do mundo, que eu não consigo nem pedir uma água para as pessoas. Então, assim, cara, assim, o baque que isso dá na sua autoestima, tipo assim, cara, é muito difícil. Assim, não é uma coisa se subestimar para ninguém, assim, não, assim, porque para mim, foi muito, eu vim para trabalhar na mesma empresa, eu conhecia as pessoas, eu já tinha relacionamento com as pessoas que estavam aqui, trabalhar em algo muito parecido, na mesma empresa, tipo assim, foi muito tranquilo, assim, sabe? A adaptação para mim foi muito mais tranquila do que para ela, né? Eu já falava a língua, ela não falava, então assim, mas essa foi bem puxado para ela, até que hoje ela tá super bem. Sim. Hoje, no começo ela queria ir embora num dia, no outro também, assim. E nesse caso, às vezes, sei lá, a gente corre o risco de vai falar alguma coisa, soar indelicado, mal educado, até a pessoa entender, porque às vezes tem palavras pra mim que eu sei que pro inglês a pronúncia é diferente, mas do jeito que eu escuto parece que é a mesma pronúncia, tipo folha, e aquela outra palavra que pros americanos é um palavrão, pra mim tem a mesma pronúncia. Praia também, uma outra palavra que pra eles é um palavrão, tem a mesma pronúncia no meu ouvido. Eu sei que pra eles é diferente, mas até eu entender essa fonética, vai que eu acabo falando alguma coisa e para explicar para eles. Sim. Uma dica que eu posso dar, assim, quando você for falar praia ou folha, né, folha no caso de folha, de papel. Que você for falando folha de leaf, porque leaf é folha de árvore, né? Folha de papel. Lençol também, né, é a mesma palavra. A dica que eu posso dar é, tipo, quando você for falar a palavra que não é o palavrão, você dá um sorriso, assim, quando é sheet, beach, sabe, dá um sorriso, assim, sabe, tipo, dá um sorriso, porque se você fechar a boca, soa como beach, como shit, entendeu? Se você fechar, é um som mais fechado. Mas assim, daí vamos começar com coisas de pronúncia de inglês que não, senão a gente vai longe. Mas eu te entendo. Eu tô escutando, pra mim tá a mesma coisa, mas é que eu não tô acostumado com o idioma. Sim. Cara, assim, com certeza tem 1000 histórias pra contar, assim, né? Teve uma vez um cara que foi fazer uma apresentação e ele tava falando da planilha do Excel, né? Então, planilha do Excel é spreadsheet, né? E spread é espalhar, né? Então, o spreadsheet seria
é a junção dessas duas palavras. Só que sheet, né? Sheet, que ele falou, folha. E o cara lá apresentou, falou da spreadsheet, né, tal. Aí depois ele foi perguntar pro outro brasileiro, falou assim, daí, eu apresentei bem? Ele falou assim, cara, você apresentou bem, só que você, assim, você espalhou merda pra todo lugar, que você falou spreadsheet pra todo mundo, assim, sabe? Você espalhou merda, tipo, você ficou a apresentação inteira espalhando merda. Não sei, eu podia falar merda aqui ou não? Podia, aqui não tem problema não. Mas eles relevam aí, eles entendem que é um estrangeiro, coisa do tipo. Cara, assim, aí é um assunto um tanto quanto sensível e complicado também, assim. Existem pessoas e pessoas. Uhum, Ah, eu, felizmente, eu moro numa cidade, sei lá, Houston talvez seja uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, assim, sabe? Então, é uma cidade grande, tem gente de tudo quanto é lugar, então, assim, as pessoas aqui são mais tolerantes, assim, elas estão mais acostumadas a lidar com o imigrante, assim. uhum, Em contrapartida, o Texas é um dos estados mais conservadores que existem nos Estados Unidos. É o que a gente chama de Deep South, né? Então, assim, é um estado vermelho, né? Então, assim, então, se você vai pro estado vermelho, é coloração política, tá? Não tem nada a ver com outras coisas, não. É um estado mais conservador. Então, agora, se você vai para cidades menores dos Estados Unidos, cara, a sensação é totalmente diferente, assim, o jeito que as pessoas não estão acostumadas, não estão acostumadas com não estão com o imigrante, com uma pessoa que fala diferente, é, e tem todo mundo, e as pessoas vão estar mais carregadas dos seus preconceitos, né? uhum, O mundo corporativo é um pouco diferente, assim, dependendo a nossa área, ela é muito mesclada, né? A área de tecnologia, então, assim, é normal eu estar numa reunião e sei lá, duas pessoas são nativas americanas, aí tem um inglês, assim, do nada tem um inglês que fala, tipo assim, fala inglês nativo, mas é totalmente diferente, aí tem um indiano também, aí tem um chinês que fala um inglês totalmente diferente, um hispânico, então, assim, essa mistura, assim, no mundo corporativo é muito comum, assim, então, aí, cara, você acaba relevando, né, as pessoas acabam relevando e, e, e se, e se adaptando para adaptando seu próprio ouvido também, né? sim. É. Mas é comum, essas confusões de língua são comuns, cara. São muito comuns. Eu vejo assim, que quando é o contrário, por exemplo, quando é um americano lá tentando falar em português, a gente até consegue entender o que ele tá tentando falar, mesmo ele falando errado, ele releva, né? Eu só queria saber se, no contrário, se tinha essa mesma coisa, se eles conseguem relevar que é um estrangeiro só tentando falar uma língua que não é dele. Assim, é que você vai escutar experiências dos dois jeitos. Gente que é tipo, que encontrou uma pessoa que é tudo bem, assim, sem vontade, má vontade de te entender, e pessoas que vão ser super abertas para conversar com o imigrante, entendeu? Então você vai escutar de tudo, assim, você vai escutar de tudo. Uhum. Existem movimentos, inclusive movimentos políticos aqui, assim, que a culpa é do imigrante, né? E o imigrante é a causa de todos os males. Então, assim, existem pessoas e pessoas, e políticas e política e tudo mais, né? Mas talvez não entraremos nesse mérito. Sim. E uma coisa que eu tinha esquecido, né, de perguntar é que depois que você perdeu a visão, tudo, se as ferramentas que você usava para trabalhar, se depois, quando você começou a usar o leitor de tela, se essas ferramentas, os programas eram todos acessíveis ou se teve que mudar alguma coisa. Você sabe que a resposta é claro que não, né? Claro que não eram acessíveis, claro que elas não são acessíveis, claro que não. Obviamente não. Com certeza não são. Obviamente não são. Só que assim, cara, é impressionante assim mesmo como. Aí vai da mesma noção, né? Assim como as pessoas não sabem como a gente faz, Uhum. as pessoas não sabem da importância ou da necessidade de ter um programa, um software, um website acessível, né? Uhum. Acessível. E, cara, assim, é impressionante você pegar um aplicativo de larga escala, sei lá, você pega um um LinkedIn, um Instagram, Uhum. e você encontra falhas
nesse software, sabe? Cara, o Instagram é impressionante a quantidade de bugs de acessibilidade que o Instagram tem. Tem Uhum. vários botões lá que tem tipo, botão 1.934.000, tipo, você tem um botão e um número, sabe? O label do botão, assim. Uhum. No Instagram, que é um sistema, tipo assim, sabe, que tem bilhões de instalados. Uhum. Aí você vai para uma empresa igual, por exemplo, a Siemens, que a gente, cara, a gente tem um software que às vezes, sei lá, é usado é um software que controla uma plataforma de petróleo, o módulo de uma plataforma de petróleo que Uhum. está instalado, sei lá, que tem um altíssimo valor agregado, mas está instalado em, sei lá, em 10 plataformas no mundo, sabe? Você tem, tipo assim, 40, 50 pessoas que operam esse software no mundo, sabe? O software é bom demais. Faz, assim, cálculos maravilhosos, controla. Cara, o cara aperta o botão do software lá e, cara, jorra petróleo para cima. E não sei. Cara, o negócio é tenebroso. Só que, assim, cara, é usado por 50 pessoas, entendeu? Então, assim, qual é a probabilidade do operador da plataforma de petróleo ser uma pessoa que dependa da acessibilidade, entendeu? Eu sei que isso talvez isso não é desculpa, mas assim, no final das contas entendeu? Uhum. No final das contas Então, assim, como você. A comparação que eu estou fazendo é assim, mesmo a gente pega bugs de acessibilidade ainda nesses grandes softwares assim, de grande uso, sabe? Cara, LinkedIn, cara. Esses dias atrás, lá no grupo, lá, alguém falou assim, não, porque pô, esse cara aqui postou uma coisa no LinkedIn aqui, pô, e tá falando de acessibilidade e a imagem nem tem descrição. Cara, eu perguntei lá, falei, cara, eu postei um negócio ontem no LinkedIn e eu não achei como que faz texto alternativo da imagem. Uhum. E eu fui ver, não tem como fazer mesmo no aplicativo, né? Só no site. Você Uhum. tem, e é um trabalhão desgraçado para você ir lá e botar o texto alternativo. Só dá para fazer pelo computador, não dá para fazer pelo site, pelo app, entendeu? Uhum. Mas o LinkedIn é muito bom. Sim. A de acessibilidade tem alguma, assim, sempre vai ter uma outra falha. Isso é normal. Assim, não é normal, não devia ser normal, mas é. Sim. É. Eu mesmo só vim passar a me ligar mais nas questões de acessibilidade depois que fiquei cego, porque mesmo quando eu era baixa visão, para mim a acessibilidade era só colocar o atributo alt na imagem e uma descrição bem mal feita. Só agora que eu vim aprender sobre as Y áreas, tudo, área label e tudo mais para deixar as coisas mais acessíveis. Sim, 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 né? Eu acho que é um pouco da necessidade, mas também assim, acho que você, com perdão do trocadilho, você abrir os olhos para aquilo, saber que aquilo é uma coisa que ela é importante, mas assim, acho que cada dia, com certeza, cada dia isso melhora, né? Com Sim. certeza, cada dia isso melhora. Eu tava falando aqui, não dá para comparar assim, a minha adaptação com quem, por exemplo, ficou cego há 10 anos atrás, cara, Uhum. ou quem ficou cego há 20 anos atrás. Tipo, eu não consigo nem imaginar quão difícil seria, tipo, para passar por essa mesma adaptação que eu tô passando se eu tivesse passado, sei lá, isso há 20 anos atrás, cara. Quanto mais difícil ia ser, cara. Meu Sim. Deus. Então, assim, robustez dos leitores de tela, cara, cara, o que a AI faz pra gente hoje, né, o que a inteligência artificial faz pra gente hoje, descrevendo os sites, assim, cara, eu tô até assim, eu fiz um curso agora recentemente para fazer gráficos acessíveis, cara. Uhum. Gráficos. Então, assim, cara, é lindo, assim, é coisa linda coisas que estão surgindo, né? Sim. Né? Bom, eu gravei com o criador lá do DOSVox. E acho que no dia que esse episódio estiver saindo no ar já deve ter saído o episódio dele. E na época dele não tinha leitor de tela aqui no Brasil. O leitor de tela era o pai dele mesmo, que ia lendo as Sim, linhas para ele. E o leitor de tela, acho que tinha o JAWS só aí nos Estados Unidos, custava uns US$ 2.000, mas pra ainda cá ainda não custa tinha isso. nada. E ainda custa isso. Sim. Não, mas ainda bem que eu ganhei essa licença aí. O leitor do cara, assim, deixa eu iniciar meu leitor. Pai, chega aí. É, Deu-
Aí e era assim, ele ia lendo a linha, quando ele não entendia a palavra, vai lendo caractere por caractere. Aí ele ia lendo, esse era o leitor de tela dele. Tem muita coisa que imagina, cara, como é que isso era, nossa, 20 anos atrás, 30 anos atrás, cara. É. Mas hoje, assim, felizmente, cara, até sei lá, no meu relógio eu consigo ler por caractere, sabe, hoje em dia, sabe? Sim, Assim, tanto o tom quanto que as coisas avançam, assim, sabe? sim. Quanto as coisas avançam, sim. E, e uma outra coisa, assim, que tem me ajudado muito com a reabilitação também é, assim, me envolver com esporte. Eu te falei, não sei se eu te falei isso já, mas eu acabei de correr minha primeira maratona. Oh, legal. Ó, acabei de correr minha primeira maratona. Eu participo de um grupo aqui em Houston que se chama Cat- Cata- Catapult, Uhum. Catapulta. E é um grupo de corrida na verdade, eles provêm recursos e guias para pessoas com deficiência. Ah, e eu iniciei isso há um ano atrás e agora corri minha primeira maratona, então assim, super. E é uma coisa que faz. Porque eu estou aqui, mas o meu trabalho é remoto, eu trabalho em casa basicamente todos os dias. Acabo fazendo assim, isso é muito interessante porque me dá bastante flexibilidade, eu não preciso ficar também me deslocando para ir ao trabalho, que é bastante dificultoso, mas aí o fato de eu poder sair, poder ir ao parque, correr, socializar e tudo mais, pô, isso é bem, assim, é muito bom, assim. Eu sei que a gente está num ambiente aqui que é mais voltado para o desenvolvimento de software, para programação, mas e quem pudesse se envolver com um esporte, principalmente para a gente, para nós pessoas cegas, assim, cara, é extremamente importante, extremamente interessante, porque, bom, eu vou falar isso, mas vai revelar o dia que a gente está gravando, né? Mas ontem começaram os Jogos Paralímpicos, então também Uhum. acompanhei aí, né? Interessante. E isso até leva aqui já, assim, a pergunta pra gente caminhar pro nosso final, que eu sempre pergunto pros convidados o que eles gostam de fazer assim pra relaxar quando estão trabalhando, querem dar uma esparecida. Você já deu uma resposta, né? Uma coisa é o esporte, e aí o que mais você curte fazer? Cara, eu sou apaixonado por literatura, eu amo escrever, como eu te falei, eu publiquei um livro, o Dislexia Visual, que é o meu blog, quem quiser acessar www.dislexiavisual.net, ele virou um livro, então o livro foi publicado em maio de 2022, fiz lançamento no Brasil, inclusive, fiz na minha querida Cornélio Procópio, minha cidade de Natal, fiz em Curitiba, em São Paulo. Então eu amo escrever, amo ler, sim, eu termino um livro e começo outro. Eu adoro ficção científica, adoro romance histórico, adoro, cara, assim, leio bastante, adoro correr, Uhum, correr, né, como você já percebeu aí, assim, eu tenho gastado bastante tempo. uhum, Treinar para uma maratona exige muito tempo, então assim, principalmente nos últimos meses eu gastei muito tempo nisso. Gastei, assim, mas bem gastado, investido mesmo, bem investido. Cara, e eu amo comer, cara. Eu amo comer, assim. Eu até falo que eu pratico esporte para eu poder comer. Eu corro para poder comer com menos peso na consciência. Assim. Então, assim, tudo. Você falar assim, putz, abriu tem um boteco aqui do lado que vende comida sei lá, de um país que eu nunca ouvi falar. Cara, eu vou lá, cara. Eu adoro comer. Adoro comer. E tudo isso, obviamente, estando com amigos e principalmente com a minha marida, uhum. desfrutar das companhias que os amigos, cara, os amigos, a família e a minha marida, assim, são coisas que Sim. permanecem e independentemente da visão, de não ter visão, são grandes pilares aqui Uhum. que as coisas mantêm e a gente segue em frente. Sim. Eu não sei se você consegue fazer isso aí, né? Mas vendo aqui no seu blog, você também curte bastante jogar um truco, tomar uma breja, né? Não sei se aí você Cara, tem a oportunidade de fazer isso. cara, eu vou te falar que quando eu fiquei cego, a, a, a Carol, minha marida, ela veio e me deu um baralho Braille. Falei, Uhum. que legal, muito obrigado, meu amor, tá obrigado. Cara, passou umas 2 semanas, um outro amigo me veio e me deu um baralho em Braille.
Uhum. Aí passou um outro amigo me deu um baralho em branco. Eu falei assim, ei, cara, não vou ficar sem truco, cara. Não vou ficar sem truco. Aí um outro amigo meu cara, me deu um baralho, tipo assim, umas cartas. Eu ainda tinha um pouquinho de visão, assim, cara, tem cada carta é uma folha de sulfite, assim, sabe? É um baralho mesmo, assim, cada folha, cada carta. Eu tenho esse baralho gigante também. Uhum. Então, assim, sem truco eu não fiquei, cara. Sem truco eu não fiquei, porque, né? Porque, sei lá, pra mim, quem não jogou truco não passou pela faculdade, né? Eu tenho esse preconceito aí, né? Eu tenho diploma, mas você jogava truco? Não, então seu teu diploma não vale de nada. Não, tô brincando. Então, Hum, eu me formo ano que vem, então tem que começar a jogar truco logo pra, cara, pra não me formar em vão. não, cara, não, vai ser totalmente em vão, cara. Não, eu nem, se o cara, não, eu nem pego currículo, cara. Não, você sabe jogar truco? Não, não, nem leio o currículo, não, passo pro próximo. Vou mandar ligar o próximo candidato aqui. Tô brincando, cara. É, E sim, gosto bastante de cerveja, gosto bastante de vinho e estar com pessoas para fazer tudo isso é maravilhoso. sim, com certeza. Cara, que nossa conversa foi bem legal. Espero que você tenha gostado aí da experiência e volte mais vezes aí para contar novas histórias. Ué, Tá? Próxima vez você bota um temporizador aí pra eu parar de falar tanto, que Deus me livre. eu gosto de convidado assim mesmo, que fala, para eu só escutar. Beleza, muito obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade aí. E quem quiser entrar em contato, bom, tá aberto aí. Lá no meu blog tem todos os meus contatos. Quem quiser trocar uma ideia, tem muito mais coisas que dá pra gente conversar. Adoro falar sobre vários assuntos, sobre qualquer coisa que quiser conversar, religião, política, tecnologia, corrida, maratona, literatura, boxe, qualquer coisa. Aí a gente, cachorro, gato, Se gosta de faltar falar sobre assunto, todas você as. fala até sobre o tempo, né? Né, eu falo até sobre o tempo, cara. Até falo que ontem tava calor, assim. Mas isso aí é meio retórico, né? Porque tá todo dia calor aqui. Mas tudo bem, senão eu tô viajando de novo. Cara, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, valeu, William. Um grande abraço e espero também que tenha sido legal para você e para todo mundo que teve a paciência de ouvir a gente até esse ponto. Pra mim foi muito bom, com certeza. Gente, eu vou deixar o link aí do Dislexia Visual, vocês acessem lá, leiam as postagens lá do Weber, que tem muita coisa interessante. E se você ouviu esse episódio até aqui e gostou, não esqueça de deixar o seu like aí, é a forma do YouTube perceber que você gosta, né, desse tipo de conteúdo e vai te recomendar quando chegar mais. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva, ative as notificações também para você ser avisado quando tiver um episódio novo. Confira aí os demais episódios, já conversei com muita gente bacana aqui também, tenho certeza que você vai gostar. Confira os demais conteúdos que eu tenho aqui no canal também, né? Tenho aqui algumas playlists na área da programação, tem aí playlist de PHP, HTML, então quem sabe alguma coisa aí te interessa, né? Se você é cego também, né, e está procurando por materiais acessíveis, pode ser que alguma coisa aí te agrade. E se você estiver ouvindo a gente aqui pelo Spotify, vou deixar o link aí do canal do YouTube aí também na descrição do episódio e dá uma passada lá também para ajudar a gente. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau!